e aí parte para a próxima etapa, que é definir quando que esses produtos vão ser realizados. Então, a inteligência no calendário de produção, primeiro eu vou definir qual é a complexidade para a elaboração do produto, depois eu vou definir quais são os produtos e a frequência de fabricação desses produtos eu vou definir da seguinte forma, eu vou analisar se o produto é vendido embalado, então não há necessidade de eu fabricar todos os dias porque ele tem um shelf life maior. Então eu posso definir, por exemplo, 3 vezes por semana. Se eu posso congelar o produto, e aí eu tenho como produzir um lote que dura para 10 dias de venda, para 7 dias de venda, eu posso, de repente, fabricar esse produto uma vez por semana. E não significa que eu vou ter esse produto só uma vez por semana, porque eu posso produzir e congelar. Então, eu preciso analisar do meu mix de produto, quais produtos eu posso congelar, quais os produtos eu posso embalar, quais os produtos eu tenho disponibilidade para estocar, para poder formar estoque desse produto. Então, nessa análise é que vai me ajudar a definir o calendário, ou seja, o calendário de produção, a definir qual é o melhor dia e qual é a frequência. Mas vão existir produtos que você não pode congelar, que você não pode embalar, e esse produto também não tem uma média de venda aceitável. O que é uma média de venda diária aceitável? Acima de 3 quilos dia. Então, quando o produto tem média de venda no ponto de venda inferior a 3 quilos dia, esse produto você tem dificuldade de produzir ele diariamente. E aí você precisa definir quantas vezes na semana, quantas vezes dentro de um ciclo de análise você vai produzir esse produto. Então, dentro dessa análise, se o produto não pode congelar, não pode embalar e você não tem venda suficiente para produzir ele diariamente, então esse produto você vai definir quantas vezes na semana você vai produzir, muitas vezes é uma vez só, e você vai produzir ele sob encomenda, quer dizer, a partir de uma demanda que o cliente coloca, aí você vai produzir porque esse produto está todo vendido. Então, dentro desse contexto, como que se elabora um calendário de produção? Primeiro, analise-se a complexidade do produto, o grau de esforço para se produzir e a margem de contribuição. Depois, se analisa a média de venda, qual é a demanda, qual é o volume de venda desse produto. Depois, você vai analisar se esse produto pode ser congelado, se ele pode ser embalado, qual o tempo que você tem para vender esse produto. E aí, dentro dessas análises, você define a frequência desse produto. Então, você pode ter um biscoito que ele não é vendido embalado, mas ele exposto no balcão, ele pode durar 7 dias. Então, você pode fabricar uma vez por semana. Então, daí a importância de fazer esse mapa, que é o planejamento e o calendário da produção, ou seja, qual é o mix de produto e qual é a frequência. Um outro ponto importante na elaboração desse calendário é o preço médio por quilo. E para que você consiga ter um preço médio por quilo interessante, que é o que, no exemplo de uma panificadora, quando o pão francês é vendido a R$12, você tem que ter um preço médio por quilo acima de R$19, ou seja, 60% acima do preço da commodity, que é o produto de maior volume. E para se conseguir isso, na elaboração do cardápio, cerca de 30% dos itens que são produzidos precisam ter um preço médio de quilo acima de 3 vezes o preço do pão francês, que seria o produto com menor preço em quilo. Com isso, você consegue um preço médio cerca de 60% acima do preço do pão francês. Com isso, você remunera melhor o processo de produção, permitindo uma boa performance. A outro cuidado que tem que se tomar é quantos itens vão ser produzidos, né, que é analisado nesse calendário de produção. Quantos itens vai se definir numa produção artesanal de uma padaria, dependendo do número de pessoas que trabalham na área de produção. Por exemplo, se tiver 10 pessoas na produção, você vai analisar entre 10 e 15 itens por pessoa. Então, você teria que fazer um cardápio entre 100 e 150 itens no máximo para conseguir ter uma melhor performance e produtividade. Então, elaborar um calendário de produção não é simplesmente sentar na frente do padeiro ou do confeiteiro e perguntar a ele quais são os produtos e qual é a frequência que ele fabrica, mas é montar um time que tenha representantes da área comercial, da loja, representantes da produção e da direção da empresa para permitir construir junto um calendário de produção.
Com esse calendário de produção, a produção vai ser muito mais produtiva, vai otimizar o uso dos recursos, da mão de obra e dos processos, e com isso a gente tem uma produção muito mais eficiente, né, e muito mais eficaz em termos de resultado. Todos esses cuidados são caminhos para se ter uma produção organizada,